Olá pessoal, vamos continuar na leitura de Fedro, de Platão. Todos os dias um pouquinho de leitura, reflexão, essa é a ideia desse projeto. Meu nome é Jussara Gontov, convido vocês então a lerem comigo. Eu parei quando Sócrates e Fedro estão conversando sobre a arte do discurso, né? E o Sócrates diz para ele, olha, talvez você possa dizer alguma coisa mais sobre essa arte da oratória. E o Fedro diz, nem pensar, eu não tenho condição de falar sobre isso, eu só sei coisas sem interesse. Aí Sócrates responde, deixemos então de lado as coisas que não valem a pena e procuremos trazer à luz, outra questão. Que virtude advém do exercício dessa arte e em que ensejos essa virtude se patenteia? Fedro, uma virtude altamente poderosa, Sócrates, mormente nas grandes assembleias populares. Sócrates, com efeito, assim é. Todavia, meu divino amigo, pensa bem e diz-me se a teia que nessas reuniões tecem te parece tão fraca como a mim. Fedro, explica-te melhor. Sócrates, imagina que alguém vinha procurar Eristímaco, teu amigo, ou o pai dele, Acúmeno, e lhes diziam, sei administrar muitas coisas no organismo humano, sou capaz de fazer com que ele transpire ou sinta frio, e se me apetecer, sei como provocar vômitos, ou, se me der na gana, como obrigá-lo a evacuar. Essas duas pessoas que estão citadas são médicos atenienses. Sei muitas outras coisas do mesmo gênero e como possuo este saber, tenho a certeza de que sou capaz de curar e de tornar saudável e de transmitir o meu saber a outros. Que imaginas tu que diriam eles? Fedro, que mais haviam de perguntar senão se também sabia a quem se devia aplicar tais tratamentos e em que ocasiões e durante quanto tempo? Sócrates, mas supõe o que diriam os médicos se esse homem respondesse que não sabia, mas que exigia aos seus discípulos que fossem capazes de determinar a prática desses tratamentos. Então vou só dar uma pausa aqui. Sócrates discutindo com Fedro a respeito da oratória, dos discursos, da importância. E aí ele diz o seguinte, né? Que é uma virtude, né? Essa arte e que a gente precisa trazer então a nossa luz da consciência, né? Quais são as vantagens deste exercício? E aí ele diz, o Fedro, olha, realmente isso é uma virtude bastante poderosa. Então o que a gente pode pensar, né? Em que sentido um discurso pode ou não, por exemplo, nos afetar a nossa alma, fazer com que a gente tenha, por exemplo, propósitos mais elevados ou propósitos menos elevados, mais apetites, mais desejos, mais medos, né? Então, aí o Fedro vai dizer para ele aqui, olha, isso aqui, o discurso, é alguma coisa muito boa numa assembleia. E aí agora o Sócrates vai começar a discutir com ele sobre isso, lembrando que o Sócrates não gostava de discursar em assembleias, porque esses discursos que eram feitos nas assembleias não tratavam de dizer a verdade, eles tratavam de escolher aquilo que o público estava sensibilizado. Então eles sentiam ali o que aquele público tinha as suas predileções, vamos dizer assim, e aí eles conduziam o discurso, esses retóricos, né, para quê? Para ter o ganho popular, né, para ter a aceitação daquelas pessoas. Então eles estão falando sobre isso. Então Sócrates imaginou aqui essa cena de médicos atenienses que são bem conhecidos, que sabem administrar dentro do organismo algumas medicações, por exemplo, aqui ele fala que ele é capaz de saber que ele transpira, que ele vomita, etc e tal, e aqui eles vão, a partir desse diálogo, investigar se realmente, né, como é que se comporta essa arte aqui da fala, da oratória,
dentro desses discursos intermináveis e etc. Vamos continuar então. Vou voltar aqui então, né? Fedro, que mais haviam de perguntar se não se também sabia a quem se devia aplicar tais tratamentos, em ocasiões e durante quanto tempo? Ou seja, o médico disse, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, como me apetece. E aí os outros vão dizer o quê? Tá bom, você sabe isso, mas você sabe administrar esse medicamento, por quanto tempo vai durar o tratamento, em que ocasião você faz isso? Se eu te digo, eu sei fazer isso, né? Então você vai me indagar mais a respeito disso, naturalmente, né? Se eu sei consertar alguma roupa, bom, então que tipo de tecido se usa, quanto tempo que eu faço isso e assim sucessivamente. Sócrates, mas suponho que diriam os médicos se esses homens respondessem se esse homem respondesse que não sabia, ou seja, eu não sei sobre isso, mas que exigisse aos seus discípulos que fossem capazes de determinar a prática desses tratamentos. Então eu, como médico, não sei, exijo que o meu discípulo saiba. Fedro, julgo que considerariam louco por se julgar médico, só porque estudou aquelas coisas num livro, ou porque descobriu por mero acaso alguns remédios, embora nada perceba da arte da medicina. Coisa importante aqui, vou seguir o texto para depois comentar. Sócrates, pois bem, suponho agora que alguém vinha à procura de Sófocles e de Eurípides, afirmando que era capaz de compor intermináveis discursos em verso sobre acontecimentos sem importância, ou pequenos poemas sobre grandes acontecimentos, ou poemas exortatórios da piedade e até, sendo o caso disso, composições de terror e de ameaça. Se finalmente afirmasse a sua convicção de que sabia ensinar a arte de compor tragédias? Fedro, também esses homens se haviam de rir, Sócrates, de um homem que julgasse que compor uma tragédia consiste apenas em ajuntar os seus elementos, como se esses se ajuntassem uns aos outros, como num jogo, de maneira a obter um conjunto orgânico. Aqui vou dar só uma pausa para comentar o que eu falei antes, né? Quando o Fedro diz, considerariam o médico um louco só porque ele estudou coisas num livro? De alguma maneira, Platão está dizendo para a gente também, olha, se você estuda as coisas num livro, cuidado, não é porque você está lendo o próprio Platão, por exemplo, porque estamos lendo Fedro, que a gente pode dizer que a gente não apenas sabe discursar, mas como a gente pode, por exemplo, né, influenciar a alma de outras pessoas, ou porque a gente pode perceber, né, tudo o que acontece quando um discurso é feito para nós, né, e o que nos influencia. Então, aqui existe uma crítica também que o Platão fazia, né, que se falava bastante sobre isso, de que um livro por si só não basta para adquirir o conhecimento. Para que a gente busque o conhecimento é importante travar diálogos, né? Por isso a ideia dos amigos, aqueles que têm essa mesma busca para juntos dentro desse diálogo e se verificando a verdade. Não basta simplesmente pegar um livro ali solitário, me isolo no Tibete, começo a ler e acho que porque eu estou lendo os grandes clássicos agora eu sou capaz de determinar uma série de coisas da minha vida ou da vida de terceiros. É nesse diálogo, né, com pessoas afins que essa busca ela vai sendo realizada. Então tem muita coisa, né, além do que aparentemente aparece aqui nas pequenas linhas. Então vou continuar só mais um pouquinho. Ele falou então que esses homens ririam, né, se julgasse que apenas juntar um elemento com outro vai ser suficiente para obter um conjunto orgânico. Sócrates comenta, julgo no entanto que não o inventivariam com ofensas grosseiras e mais depressa imitariam um músico que ao caminhar encontrasse um homem que, persuadido da sua competência na arte da harmonia, só porque soubesse como afinar uma corda para conseguir uma nota, ou mais aguda ou mais grave. O músico não diria a este infatuado, infeliz, tu não regulas bem do juízo.
nem pelo contrário, na sua qualidade de músico, comentaria brandamente desta maneira: meu excelente amigo, é de fato indispensável saber fazer isso quando alguém pretende tornar-se músico. Mas isso não impede que um homem tão habilidoso como tu não desconheça por completo a arte da harmonia. Conheces de fato os preliminares desta arte, mas quanto à teoria da própria arte, desconhece-la por completo. Fedro, nada mais justo. Tá claro aqui, né? Ele nos mostrando, vale a pena ouvir de novo, vale a pena ler novamente, ele nos mostrando que não, estamos aqui falando sempre, né, ainda criticando, por exemplo, os sofistas, né, essa retórica, quando não é a retórica inspirada pelo divino, mas é aquela retórica, como já falamos, que tem esse desejo de influenciar o outro, e que ela é superficial, né, porque ela é mais afim às opiniões do que à busca da própria verdade. Então, às vezes podemos conhecer partes de algumas coisas, mas o fato de conhecer pequenas coisas não nos torna hábeis o suficiente para podermos exercer essa arte da própria retórica, da própria fala. Então, se eu falo e se eu desconheço a arte da oratória, da retórica, como arte mesmo, eu não sei o impacto que meu discurso está tendo, por exemplo, aqui quando vocês ouvem o meu vídeo, se vocês vão se sentir, né, de alguma maneira inspirados por esse discurso a buscar mais a verdade por si mesmos, ou se vocês vão simplesmente ouvir de forma passiva, como aquele canto da cigarra, ai, como é gostoso ouvir essas palavras simplesmente, né? Então, ele está comentando um pouquinho mais sobre essa competência real, né, dessa arte, que é a arte da oratória, que seria, então, realmente poder, como é que nós podemos conhecer isso de uma forma mais profunda. Eu vou continuar amanhã, então, continuamos, se Deus quiser. Depois comenta o que você está achando, se você está gostando aqui, como é que você está pensando sobre isso em relação à sua vida, né? Quais são as imagens que isso te traz sobre você mesmo, se você quiser, né? Claro. Beijos para vocês, até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye. Opa!